Vamos lá. Finalzinho da página 8. Para fazer contas, é preciso conhecer os números e as operações numéricas. Mas antes disso, também é necessário os nomes desses números e saber escrevê-los corretamente. O numeral é a classe gramatical que quantifica e indica valores definidos. Então, quando a gente fala de classe gramatical que está aí, nós já estudamos o que são os adjetivos, é uma classe gramatical, que são as qualidades. Já estudamos os substantivos, que também é uma classe gramatical, que é o que dá nome aos seres, aos objetos. Já estudamos outra classe gramatical, que são os verbos, né, que são as ações, os fenômenos da natureza. Então, a língua portuguesa, para classificar as palavras, nós temos essa classificação gramatical. E a que a gente vai ver hoje é o numeral. O numeral é uma classe que muitas vezes as crianças confundem um pouquinho com matemática. Mas a parte numérica envolve mais a matemática e a parte escrita envolve mais a língua portuguesa. Os números, eles também são separados em categorias. O primeiro são os numerais cardinais. Esses numerais são aqueles que indicam quantidades e sequências. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 231, 500 mil e por aí adiante. Então, são os números que a gente usa para fazer a contagem. Página 9. Uma vez que são substantivos, eles admitem gênero e podem ser flexionados pelo numeral. Por exemplo, as 3, a prova dos 9, os 5, etc. Então, aí nós temos alguns exemplos. Eu tenho 3 tênis azuis. Helena gosta de 2 meninos. Joana comeu 20 balas de menta. Veja a seguir como esses numerais são escritos por extenso. Isso daí a gente até trabalhou um pouquinho esse ano em matemática, quando a gente falou sobre o sistema de numeração decimal. Então, temos na tabela alguns exemplos da escrita dos números. Esses são os cardinais. Agora vamos ver os ordinais. Esses numerais indicam a ordem de sucessão. São aqueles que indicam uma ordem, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 11º, 74º para números maiores, né? Eles também podem ser flexionados em gênero e número, ou seja, pode estar no feminino ou masculino, que é o gênero. Então, eu sou a primeira da fila e o Bernardo pode ser o primeiro da fila. E quando fala em número, é singular ou plural. Eu sou a primeira. Nós somos as primeiras. Então, admite também tanto o feminino quanto o masculino e o singular e o plural. Página 10. Aí temos alguns exemplos. As primeiras colocadas chegaram em tempo recorde. O segundo colocado também foi premiado. Marcelo chegou em 29º lugar na corrida. Agora temos uma tabela para escrita. Os primeiros números até vai melhor. O problema são os números maiores, que vocês vão ter que estudar um pouquinho essa tabela, tá? Porque até o 10º alguma coisa, acredito que vá tranquilo. 20º alguma coisa, 30º agora. Quando chega no 40, já vai para o 40º, depois o 50, 50º, estamos aí na fileira do meio da tabela. 60º, 70º, 80º, 90º, 100º. Depois de 100 em 100, ó, do 100º e daí por diante. Então, vocês vão ter que treinar um pouquinho esses números maiores a sua escrita e leitura, ok? Números multiplicativos.
Esses numerais exprimem multiplicidade. O que é isso? São aquilo que também a gente já estudou em matemática, sobre os múltiplos, lembra? Então, quando eu tenho um número vezes 2, eu tenho o dobro dele. Vezes 3, eu tenho o triplo, o quádruplo, óctuplo, cêntuplo. Também os números maiores podem ser desconhecidos para vocês. Vamos aos exemplos. Tenho o dobro da idade do meu irmão. Nasceram os quíntuplos. São 5 gêmeos. Ganhei o triplo de moedas que João ganhou. Vamos para a tabela. Vezes 2, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo. Daí já começa alguns que vocês nunca ouviram falar, né? Será que vocês já ouviram falar em 10 vezes alguma coisa? Esse décuplo. Né? Um décuplo, duodécuplo, terciodécuplo. Aí já complica até para mim, né? A fala desses números. Mas também temos que estudar a tabelinha. Na página 11, os números fracionários. É só você pensar, vai levar fração. Quando eu desenho uma fração, eu divido a figura em partes iguais. Então, é uma divisão, a fração. Esses numerais indicam as frações, isso é, as partes de um todo. Um meio, quando eu divido a figura ao meio e pego uma parte só, eu tenho um meio. Um terço, quando eu divido em 3 e pego uma. 12 avos, 5 avos. Exemplos: comi um terço da torta de maçã. Recebi metade do meu salário hoje. Perdi 14 avos dos bens que eu tinha. Temos a tabelinha também. Meio ou metade significa a mesma coisa, né? Quando divido em 2 partes. Em 3 partes, terço. 4 partes, quarto. 5 partes, quinto. 6 partes, sexto. Sétimo, oitavo. E daí por diante. As quantidades. Lembrando que depois do 10 não é 11º. Depois do 10, a gente volta a ler o numeral normal, ele de forma cardinal. Eu volto a falar 11, só que eu acrescento a palavrinha avos. 12 avos. Então, tem essa diferençazinha. Saiba mais. Você sabe como diferenciar um artigo de um numeral? Lembra que a gente já viu também dos artigos definidos e indefinidos? O, a, os, as. Uma, uns, umas. Quando que aquele é um artigo indefinido e quando que é um numeral? Como que a gente vai saber diferenciar isso? O artigo determina o gênero e o número dos substantivos. E o numeral quantifica, ou seja, expressa a quantidade. É preciso estar atento ao contexto para saber identificar e classificar corretamente o termo. Então, não adianta pegar uma palavrinha solta. Quando fala que tem que ver o contexto, tem que ver a frase. Uma palavrinha solta não me mostra o que é. Ainda não vi um homem tão generoso quanto ele. Então, esse um homem significa o quê? Nesse exemplo, o é um artigo indefinido, porque se refere a um homem qualquer. Só tenho um caderno e um lápis para estudar. Nesse exemplo, é um numeral, pois está quantificando quantos materiais o sujeito tem, quantos lápis e quantas borrachas. Então, no primeiro exemplo, um homem, não quero dizer um no sentido de ter um único, mas é um homem qualquer. Então, ele vai ser artigo. Agora, quando mostra quantidade, ele passa a ser um numeral. Então, essa é a diferença de um artigo para um numeral. Agora, vocês têm os exercícios para fazer a partir da página 12, ok? 13
14 e 15. Vocês vão fazer e o último exercício, vocês vão ter que me esperar, porque é como se fosse um ditado numérico. Eu vou falar e vocês vão ter que escrever, tá bom? Mas os outros vocês podem ir fazendo todos eles. Na hora da correção, eu dito o exercício número 20, tá bom? Mãos à obra, vamos lá.